Voltamos com o terceiro bloco do Justiça às Claras, hoje com o juiz federal Daniel Carneiro. Daniel, o Código mudou o que ele chama de jurisprudência defensiva. Eu queria que você explicasse para quem está nos vendo aqui agora o que é jurisprudência defensiva e o que mudou. Bem, a jurisprudência defensiva dos tribunais, ela surgiu em razão do entendimento extremamente formalista dos tribunais, sobretudo das cortes superiores, que criaram pretextos, na verdade nós podemos falar pretextos, para que os recursos apresentados pelas partes não fossem analisados. Então, exemplo muito claro disso é o próprio Superior Tribunal de Justiça, que criou até um órgão específico dentro da estrutura do Superior Tribunal de Justiça para verificar falhas e defeitos no processo. A famosa pegadinha. Pegadinha. Então, eles começaram a chegar ao ponto da guia do preparo recursal estar sem aquele timbre, a autenticação do pagamento. Então, às vezes, a autenticação era metade, porque na hora que recortou a guia, a autenticação ficou fora. Valor meio apagado, falta de subestabelecimento para um advogado, o advogado que estava acompanhando o processo em Brasília. Então, quer dizer, ele estava acompanhando em Brasília, ele assinou o recurso, faltava o subestabelecimento para ele naquele momento. Então, eles começaram a criar formalismos exacerbados para não analisar o recurso. O Código, o novo CPC, ele eliminou isso? Eliminou. O novo CPC, ele incentiva a possibilidade, incentiva, na verdade, não é a melhor palavra, na verdade, ele garante a possibilidade de correção desses defeitos. Então, se a guia está defeituosa, se existe alguma dúvida da autenticidade daquela guia, que dê o prazo de 5 dias úteis para que o advogado supra e corrija aquele problema. Se está faltando a procuração de um advogado, o subestabelecimento para um advogado, que dê o prazo de 5 dias úteis para que ele supra aquilo. Se ele deixou de recolher o preparo por um esquecimento, um lapso na vida corrida, aquela celeridade, o trânsito, esqueceu de fazer um recolhimento, 5 dias para fazer o recolhimento, mas nesse caso o código pune, porque fala, se você deixou de fazer o recolhimento no momento, você paga em dobro. Mas você corrige o problema e o seu recurso vai ser analisado. O processo então ficou, como você disse, dos outros blocos, ficou mais democrático? Ficou mais democrático. Agora o código incentiva o mérito, a primazia do mérito. O código quer que os conflitos sejam resolvidos e não que pretextos de caráter meramente formal sirvam para que o processo não seja julgado. Então, essa é uma mudança de paradigma muito séria, muito importante, que vai ajudar tanto os advogados como o cidadão, que vai ter o processo dele solucionado. Precedentes obrigatórios, para a gente finalizar. Os precedentes obrigatórios, eu posso dizer que é a mudança mais impactante do novo CPC. Nós temos hoje, podemos dizer, uma imprevisibilidade das decisões judiciais. Nós entramos, o cidadão procura o Poder Judiciário e não sabe qual vai ser o resultado do seu processo. O advogado, às vezes, não tem nenhuma expectativa para dizer a chance de êxito, porque tem tribunais decidindo de uma maneira, tribunais decidindo de outra maneira, então não há aí uma uniformização. O que o Código quis? O Código quis criar um sistema de precedentes para o Brasil. Sistema de precedentes que seria julgamentos, precedentes seriam alguns julgamentos que, em razão da relevância do conteúdo daquele julgamento, aquilo servirá de norte, de interpretação para todas as instâncias do Poder Judiciário. O Código, no artigo 927 do novo CPC, ele elenca esses julgamentos. E ele coloca alguns que nós já sabemos da força e do impacto. Por exemplo, os julgamentos do Supremo no controle concentrado de constitucionalidade. Nós sabemos quando o Supremo julga uma ação direta de inconstitucionalidade, quando o Supremo julga uma ação declaratória de constitucionalidade, quando o Supremo julga ou define uma súmula vinculante. Nós sabemos que isso já gera um impacto para todas as instâncias. E isso já era evidente, o Código colocou expressamente. Além disso, os julgamentos agora dos casos repetitivos. Sim. O Superior Tribunal de Justiça... é o que o cidadão mais aguarda, essas questões de aumento, correções de planos, reajustes. O Superior Tribunal de Justiça, quando julgar recursos especiais repetitivos, aquele posicionamento dado servirá de norte obrigatório para a segunda instância e para a primeira instância. Isso é polêmico, porque nós estamos numa democracia e a questão da independência judicial
para julgar os casos de acordo com o convencimento de cada julgador, pode haver uma certa restrição a isso. E tem alguns que defendem por isso que essa modificação não poderia ter sido feita por uma lei ordinária, como é o novo CPC. Sim. Teria que ter sido feita por uma reforma constitucional através de uma emenda à Constituição. Então, tem algumas polêmicas justamente pelo impacto que esse sistema de precedentes vai gerar. Quanto tempo você acha que esse código vai ser, o novo código vai ser analisado nessas questões pelo STJ ou pelo STF? Eu acho que, inclusive, já tem uma ADIM do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que está no Supremo Tribunal Federal, que questiona umas questões pontuais sobre o novo CPC, mas questões muito pontuais que o Rio de Janeiro entendeu que afetavam o Estado do Rio de Janeiro. Mas o Superior Tribunal de Justiça é que tem o papel de uniformizar a legislação infraconstitucional. Então, com certeza, eu acredito que em pouco tempo, em período de 2 anos ou talvez um pouco mais, o Superior Tribunal de Justiça já vai começar a estabelecer, definir interpretações dessa nova legislação. É comum no início nós termos divergência, claro. É comum no início a interpretação do código ainda não ser a ideal, mas eu acho que, como toda nova legislação, isso vai caminhar aí a justiça, o papel dos advogados, dos juízes, nessa construção é muito importante. Além dessa tendência democrática, pelo que a gente está percebendo nesse início, o processo vai ficar mais rápido. É isso que a lei espera, mas nós sabemos que o problema da celeridade não é só uma questão legal. Sim. A celeridade envolve uma estrutura do Poder Judiciário, a celeridade envolve a prática abusiva de litigantes habituais. O poder público é o grande litigante do Poder Judiciário. Será que o poder público vai deixar de ser esse grande litigante por causa do novo CPC? Eu penso que não. Talvez, vamos nos preparar aí para uma nova situação trazida por esse código de processo, que eu tenho certeza, pelo que nós conversamos aqui, pelo menos ele trouxe uma maior democracia, maior justiça para as partes que estão ali tentando resolver o conflito. Nós estivemos hoje com o juiz federal Daniel Carneiro, da 20ª Vara Federal de Belo Horizonte. Agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. E na próxima semana estaremos com outro tema interessante aqui no Justiça às Claras.